bom estar em sua companhia. Sim, é muito bom, é bom demais estar em sua companhia. Creia, nesta manhã de domingo, 14 de setembro. Mas confira comigo a hora certa. Pontualmente 10 horas na cidade de Paraíso, pontualmente 10 horas na Bahia. E eu agradecendo a sua atenção, sua audiência, sua paciência, a você, meu amigo, minha amiga, ouvinte deste seu, nosso programa Falando Sério. E passando aqui neste domingo para parabenizar um evento que aconteceu ontem, dia 13, em Jaguaripe, que foi a posse do diretório do PT daquele município. Achei uma coisa bonita, inclusive, dá um sinal verde aqui para esse evento, produção. Pronto, tá aí, sinal verde para Gilvan, presidente do PT, do diretório do PT em Jaguaripe, e todos os organizadores, tá? Principalmente a secretária de organização do PT, a senhora Liege, que faz um trabalho bacana, tanto que foi bem organizado, né? Só não começou no horário marcado. Acredite. Mas nós vamos passar na íntegra para você não perder nada do momento que aconteceu. Só que, como eu disse, marcado às 14 horas, e às 14 horas estava assim. Coloca aí, produção, como estava às 14 horas. O Falando Sério teve lá, chegou bem antes das 14 horas, e às 14 horas, como vocês podem ver, estava dessa maneira. Bom, depois foi feita a abertura, uma hora e meia depois, foi feita a abertura pelo professor Barreto, né? E ali ele compôs a mesa, gente. A mesa foi composta ali na seguinte ordem. Primeiro ele chamou o André Fidalgo, ele que é superintendente da Desembaía e filho da deputada estadual Maria Del Carmen, né? Que está aí há anos trilhando na política baiana como deputada estadual. Depois foi convocado o Jerônimo, nosso amigo Jerônimo ali, presidente do diretório do PT em Nazaré. Depois foi chamado o próprio presidente Gilvan, que fez parte da mesa, ele presidente reeleito do diretório do PT em Jaguaripe. Depois Bequinha do Povo, estava ali representando as mulheres. E em seguida foi chamado Dadi Emílio, presidente aqui de Aratuípe, do diretório do PT, e por fim o Otávio José. Pronto, vereador, o Otávio. E aí começou as falas. Eu não quero adiantar, porque vai ter as falas, vocês vão ouvir tudo aí. Porém, eu quero dar um destaque a duas falas, não por ser mais importante, que não houve uma fala dizer que é mais importante do que a outra. Todos se pronunciaram de maneira digna, de maneira bastante inteligível, né? Deu para quem estava lá entender, né? A começar pelo Gilvan, presidente, depois falou André, enfim, falaram todos, tá? Cada um ao seu tempo, mas o que eu quero destacar é uma coisa que a gente é observador. A gente que faz imprensa observa as coisas. E eu quero dar um parabéns e um sinal verde. Coloca um sinal verde aqui para esse jovem aí que é o Gustavo Conceição. Produção, coloca só a primeira parte da apresentação dele se apresentando. Olha a desenvoltura desse jovem. Boa tarde, companheiros e companheiras. Me chamo Gustavo da Conceição, atualmente vice-presidente da União Municipal dos e das Estudantes de Nazaré, também presidente do Grêmio Estudantil Jorge Amado, localizado no Colégio Estadual Dr. José Marcelino de Souza. E sou filiado com muito orgulho ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Bom, vocês ouviram aí? Agora continuem ligados que vocês vão ouvir ele na íntegra. Que menino bom de gogó. Parabéns aí e que Deus te abençoe, que você siga sempre assim. Bom, participaram também, que não foi para a mesa, mas pessoas importantes lá,
tivemos lá a Ana, a assessora do André, que estava sempre ajeitando, é o trabalho do assessor, né? Está sempre ajeitando uma roupa, ajeitando um microfone, para que nada saia errado. Ele, o André, que tem um trabalho na Desembaía e provavelmente seja pré-candidato a deputado estadual, certo? Pré-candidato a deputado estadual é o que se ouve nos bastidores e fora dos bastidores da política também, tá ok? Deve substituir sua mãe, que parece que a nossa querida Maria del Carmen vai agora descansar, porque política é um gasto físico, é um gasto psicológico e é um gasto financeiro. Então, ninguém aguenta estar direto. Bom, mas além desses que falaram lá, e eu falei desse jovem que falou aí, como vocês vão ouvir na íntegra, nós temos também uma parte que o vereador Otávio me parece que profetiza uma eleição. Eu queria passar, a produção passa só o trecho do Otávio, que ele fala sobre o prefeito, futuro prefeito de Aratuípe, PT. Se tudo der certo, temos prefeito de Aratuípe, dessa vez pelo PT. Bom, vocês ouviram aí, né? Não me pergunte porque eu não sei. Vocês fiquem para ver a fala dele na íntegra, para poder a gente ver o que é que ele quis dizer com isso, o sentido da coisa. Então, vocês vão pegar na íntegra. Quero parabenizar também a presença de diversas personalidades. O Samba de Roda estava lá, foi quem fechou o evento, uma coisa bonita, o Samba de Roda. Tem algum pedaço aí, produção? Passa só um pedacinho. Pronto, vocês viram aí o Samba de Roda que fechou o evento. Estava bonito, parabéns. Sinal verde aí para o Samba de Roda. Bom, e também parabenizar que estava ali presente a líder da religião de matriz africana ali, a Zenildes, a Iafia, como foi chamada pelo presidente, uma mulher respeitada, considerada, que também veste a camisa do PT. Bom, não falo mais nada, vou colocar na íntegra aí vocês, para que vocês possam ver que a coisa foi realmente bacana, foi bonita. Por 1 hora e 10 minutos, eles conseguiram fazer tudo, dar o recado e fechar com chave de ouro. E nós, para fecharmos com chave de ouro, vamos agora agradecer a sua atenção, a sua paciência, a sua audiência e marcar um novo encontro no próximo programa Falando Sério, ok? Amanhã, sessão da Câmara Municipal, tá? Às 17 horas. E provavelmente esteja aqui nessa mesa o polêmico Luciano Silva e o HDP, Hora do Povo, ok? Tchau, tchau. Nos encontramos no próximo programa Falando Sério. Fique agora com a posse do diretório na íntegra. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento, né, que vamos dar a posse mais uma vez ao nosso companheiro Gilvan, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Para quem não conhece, meu nome é Dinho Barreto. Para aqueles que já me conhecem, um abraço também a todos. Quero agradecer, essas figuras ilustres que estão aqui hoje nos prestigiando. Eu quero primeiramente chamar para compor a mesa e dar início às nossas atividades o companheiro André Fidalgo, superintendente do Desembaía e membro do Diretório Estadual do PT. Convidar também nosso companheiro Jerônimo, presidente do Diretório Municipal da cidade de Nazaré, que nos honra com sua presença. Convidar nosso companheiro Gilvan Macedo de Matos, nosso presidente do diretório atual, e vai ser reemplaçado hoje.
Convidar também, representando a figura da mulher do PT em nossa região, Bequinha do Povo. Convidar também para compor nossa mesa a figura de seu Dede Emídio, por gentileza. E finalizando a nossa mesa aqui para esse evento, vamos convidar o vereador Otávio. Quero deixar aqui meu abraço a todos que compõem a mesa, né, e dizer que aquela velha frase, a luta continua. Ler um texto aqui que nossa amiga salvou para a gente aqui, que é: a esperança é se levantar, a esperança é ir atrás, esperança é construir, esperança é não desistir, esperança é levantar adiante, esperança é juntar-se com os outros para fazer outro mundo. Paulo Freire. Foi dado aqui um pequeno escopo de um texto muito bem redigido para que eu pudesse ler aqui para vocês, mas eu vou declinar e vou lançar do coração. Todos nós aqui fazemos parte do que a gente conhece como família do PT, mas a família PT, ela vem muito antes de se tornar um partido. Eu, fazendo parte de movimento estudantil, eu tiro por mim, pela minha jornada de vida, eu conheci uma coisa chamada Manifesto Comunista, e que naquele tempo era demonizado, porque comunista comia criancinha. E aí li. E nessa leitura eu percebi que aquele manifesto me aproximava muito mais da figura de Cristo, de Jesus, do que da figura de político. O Manifesto Comunista falava muito mais em repartir, em dividir, em somar, do que subtrair. E vendo, e lendo e aprendendo, a gente também foi ver a história do PT como partido. O partido PT nasceu de uma necessidade dos sindicatos, uma necessidade daquele chamado chão de fábrica, onde ninguém representava o trabalhador não tinha direitos plenos, jornadas de trabalho exaustivas, sem direito a férias, sem direito a vários benefícios, né? Então houve uma necessidade, em um momento histórico, onde o país ainda estava debaixo de um martelo da ditadura, surgiu a necessidade de fundar o partido, né? Daí, na década de 80, iníciozinho da década de 80, várias pessoas da área acadêmica, do chão de fábrica, né? Até filósofos se juntaram e criaram o PT. E o PT cresceu e se tornou um grande partido que é hoje. E acredito que vai ainda crescer mais ainda. Hoje o PT não. Hoje a sociedade sofre um desafio, porque hoje vivemos em um momento onde todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem sua razão, todo mundo é dono da sua verdade. E como a gente combater o bom combate? Como mostrar para o outro, que às vezes não quer nem ver, que a realidade de fato é diferente? Essa é a nova pergunta. Como combater esse bom combate? Mas a gente não pode esmorecer jamais. Para quem já conseguiu vencer as correntes da ditadura, sobreviveu a ataques ferozes dos últimos tempos, né, de calúnia, defamação, prisão injusta e etc., que nosso líder maior, que é Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu. Esses desafios que lançam na frente são pormenores. O que a gente tem que ter é a consciência de que somente
juntos, unidos, perseverantes e tenaz, vamos vencer esse lobo que está aí fora. A serpente colocou o ovo dentro de nossas casas, dentro de nossas cidades, dentro de nossos bairros, né? Vale lembrar que na Alemanha nazista, o que denunciava que o outro era judeu não era alienígena, não. Eram pessoas que conviviam lado a lado por mais de 30, 40 anos. Eram seus vizinhos. Eram aqueles que no final da semana, nos domingos, dividiam um prato de almoço. Aquele que no final do ano te dava presente. Mas por que isso aconteceu? Porque o ovo da serpente foi instalado. E nós estamos vendo aí hoje o ovo da serpente de novo. Não se iludam, eles não vão desistir. Então a gente também não pode desistir. A escuridão só vence quando a luz se apaga. E essa luz temos que manter sempre acesa em nossos corações. Isso para mim é CPT. Obrigado. Me perdi um pouquinho aqui. Vamos direto para o termo de posse? Termo de posse. Hoje, dia 13 de setembro de 2025, no horário de 15 horas e 25 minutos, aqui na sede da Filarmônica de Jaguaripe, toma posse o novo diretório municipal do partido, do PT. Né? E eu quero convidar e pedir a palma dos senhores e senhoras, o nosso companheiro Gilvan, para dar as suas palavras e assumir como nosso presidente. Mais uma vez. Gil, muito obrigado. As palavras e tudo que você citou aí é pura. Gil, muito obrigado. As palavras, tudo que você citou aí, realmente, a gente percebe que veio do fundo do coração e são verdadeiras. Isso é que realmente importa. Entendeu? Antes de mais nada, saudar a mesa aqui, na pessoa do superintendente da Desembahia, André Fidalgo, representando a deputada Maria del Carme, membro do diretório estadual. Agradecer muito essa demonstração de prestígio que a nova direção está tendo aqui. Agradecer a presença dos presidentes e de membros do diretório de Nazaré, de Jerônimo, de Bequinha, do nosso vereador de Aratuípe, Otávio, do presidente também do PT de Aratuípe. E agradecer, antes de mais nada, tem até um aviso aqui, essa posse ela será reproduzida amanhã no programa Falando Sério na Rádio Mais FM. Nosso amigo César aqui está filmando tudo. Agradecer, acima de tudo, a presença de todos vocês que vieram aqui prestigiar a gente. A gente que veio fazendo trabalho na direção do PT, nós pegamos aqui, André, um PT que não era diretório, era comissão provisória, e tinha 10 prestações de contas julgadas na justiça como não prestadas. Nessa condição, nunca teria condição de lançar candidatura a prefeito, candidatura a vereador. A gente teve que resolver isso, mês a mês, uma a uma. Foi um período, quase um ano e meio, com contador, com advogado, para poder a gente regularizar essa situação e ter condição de lançar a candidatura para vereador. Então, esse é um dos trabalhos que foi feito. A gente fez uma eleição interna, onde há 2 anos atrás eu fui eleito como presidente e uma diretoria também tomou posse. E aí nós conseguimos, porque obtivemos quórum, nós conseguimos transformar em diretório municipal. É o único partido dentro de Jaguaripe que tem diretório municipal. Todos os outros partidos, são 8 ao todo, todos são comissão provisória. Então foi um trabalho que a gente fez, lançamento de candidatura, um trabalho árduo, difícil,
mas lançamos novamente a candidatura agora para 4 anos, uma gestão de 4 anos, e os filiados que participaram da eleição, eles viram que nós merecíamos continuar à frente, né? E aí apostaram também as fichas no novo diretório, que alguns estão aqui presentes, alguns não tiveram condição de vir por motivo de força maior, mas eu agradeço a presença dos que vieram aqui, né? Teve uma, inclusive, que chegou mais cedo e disse: não vou poder ficar, entendeu? Chegou antes de todo mundo aqui, que é a professora Abenaí. Então, nós temos aqui a presença de um movimento cultural, uma manifestação cultural, que é das mais importantes da história do Brasil. É o nosso samba de roda, que eu quero pedir nesse momento a salva de palmas. Nós temos agradecer muito, muito mesmo a vocês que se prontificaram sem custo, só para prestigiar a gente realmente, para vir aqui nesse momento, e de fundo do coração eu tenho, viu? E a fundação do samba brasileiro é o samba de roda. O samba nasceu aqui com samba de roda, que Jaguaribe, persistentemente, é um povo que eu digo, um povo maravilhoso, porque aqui na sede só tem aproximadamente 3 mil habitantes. Aí você vê um samba de roda forte, você vê uma capoeira forte, você vê um candomblé muito forte. Inclusive a gente tem um representante aqui, a Iá Fifia, né? Parabéns, Fifia, por você estar no grupo da gente. Ah, sim. Aí nós temos o quê? Os membros do diretório eleito. Eu, né, Gilvan Macedo, de Matos Pernê, vice-presidente Edmilson Santos Castro, que está presente. Umas palmas aí para Edmilson. Edmilson. Ah, está ali. Pedi para levantar para ser identificado. A professora Benaí que teve. Para sentar aqui, né? Tinha que tirar essas sacolas para o pessoal sentar aqui. Os membros, né? Edmilson. Tem também a professora Benaí, né, que teve que sair. Liege Navarro, minha companheira de luta, Cielo Bolsonaro aqui, amor da minha vida. Ela é secretária de organização. E tem mais 3 outros secretários que não se fizeram presentes, né? Mas eu vou citar os nomes, que é o Rubens Borges Cardoso, Rebeca de Jesus Almeida e Railson da Purificação Santos. São indicações, Railson e Rebeca, são indicações da chapa que não ganhou a eleição. É a segunda colocada, né? A primeira colocada, só para vocês entenderem, na chapa, no diretório, ficou com 4 membros, guardando a proporcionalidade de votos, ficou com 4 membros, e a chapa que ficou em segundo lugar ficou com 2 membros. Os 2 membros dessa chapa são a Rebeca e Railson. Isso prova como é o PT. Além de ser o único partido que tem eleições internas para eleger o presidente e o diretório a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, mesmo aqueles diretórios que ganham, os vencedores, o diretório ele fica mesclado com os que ficaram em segundo lugar, e onde tem 3, 4 chapas, os que ficaram também em terceiro e quarto lugar, também são contemplados com cargos dentro do diretório. Isso a nível nacional, estadual e municipal. Então, se a gente observar, são quantos partidos hoje no Brasil? Quase 30, né?
talvez quase 30 partidos. É o único partido com essa característica. Então, por isso, é um dos motivos que eu não saio. Minha origem é o PCdoB. Desde menino, 16 anos, a minha origem é o PCdoB. Mas eu vim para o PT e não pretendo sair do PT, porque o PT tem essa característica. Ele não fala em democracia, ele faz democracia. Desde dentro do seu partido ele demonstra a necessidade e o valor do que é a democracia. Isso é a democracia. Então, vamos citar agora os outros nomes, os suplentes que estão presentes aqui. Antônia Borges Conceição, levanta aí, conhecer. Zenildes Conceição Pirajá, Fifia, levanta Fifia. Jussara Santos de Oliveira, não está presente. Ellen Cristina não está presente. Luiz Antônio Chaga não está presente. Leonildo dos Passos de Oliveira também não. Júlio Ferreira e Kleber Luiz Nascimento Teixeira está presente aqui. Levanta aí, Kleber. Você de presente. Eu acho que é a minha parte, né? Agradecer a presença de todos, entendeu? A gente vai para a fala final mais adiante, ainda está no início, mas só tenho a agradecer de novo, né, que vocês vieram. Então, tendo esse tempo no sábado para ouvir a gente falar de política, no sábado, à tarde, ensolarado, e a gente juntar aqui, que para mim é uma multidão de pessoas, não é? É uma multidão, porque a gente sabe como é difícil aqui dentro de Jaguaribe, com 3 mil habitantes, a gente juntar um grupo e fazer uma simples reunião, né? E aí tem aqui o que? 50 pessoas, está ótimo, bacana, tá certo? Vou passar para Dinho. Eu acho que minha fala já encerrou por enquanto, né, Dinho? Não, foi bem apropriado. Companheiros e companheiras, então, finalizando o ato de posse do nosso companheiro Gilvan, nós teremos agora também, acho que é uma apresentação. Alô. Antes disso, eu quero deixar o microfone aberto aqui para alguém da mesa que queira dizer algumas palavras, está aqui à disposição. Então aqui eu vou passar para o nosso companheiro André, superintendente do Bahia. Boa tarde. Agradecer a vocês a oportunidade, pleno sábado de tarde, saudar a mesa na presença do nosso presidente Gilvan, saudar também o presidente do Diretório Municipal de Nazaré, também de Aratuípe, nosso vereador Otávio, nossa grande liderança lá da Equinha, conheci hoje, não foi? E saudar a todas vocês que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui. Efetivamente, Gilvan, quando a gente percebe pessoas que vêm para cá num sábado de tarde, como você pontuou bem, para ouvir a gente falar de política sob qualquer circunstância, efetivamente mostra o propósito de quem está aqui. E a gente poderia conversar aqui a tarde toda, porque esta semana, efetivamente, já citei, Otávio, claro. Essa semana a gente teve um ato muito importante, né, que demonstrou para a gente a força do que a gente combate no dia a dia, que foi o julgamento e a condenação daqueles que ousaram desafiar a democracia. O julgamento que virou internacional e que efetivamente traz para a gente a representatividade do que é lutar por política pública e pelas pessoas. O Partido dos Trabalhadores não é só o maior partido da América Latina. Nós temos 3 milhões de filiados, mas não é só isso. Como bem Gilvan falou, como bem Dinho falou,
Este efetivamente é um partido, ele é orgânico. E isso representa justamente o simbolismo da democracia. O PT não tem dono, o PT tem líderes. Uma certa feita, agora tem mais ou menos 3 semanas atrás, a gente fazendo algumas conversas com alguns deputados federais de fora do PT, viu, Otávio? De fora do PT, porque a gente precisa entender que a gente tem 19 anos de governo porque a gente soube administrar a amplitude da base governista. Mas o PT não abre mão de estar na cabeça da chapa. A gente tem 19 anos de poder e a gente não vai ceder o poder, porque diz, como diz o nosso senador Jacques Wagner, o poder você conquista, você não ganha. Então nós não abriremos mão do nosso protagonismo, sendo petistas, mas a gente tem que aprender a conviver com a base aliada. E um deputado da base aliada me disse: olha, eu acho que tem uma oportunidade para você no município ali da região do Cisal. Você dobra comigo ali, você vai ser o mais votado, você vai ter 2.000 votos nesse município. E aí eu já pensei em tudo, eu já falar do cara, eu já pensei em tudo. Você vai ter 2.000 votos, vai ser o deputado estadual mais votado de lá e você toma o diretório municipal. Ué, mas toma como o diretório municipal se a eleição foi agora? Aí ele bateu na mesa assim, tinha outra pessoa, bateu assim na mesa: rapaz, não falei, o PT é muito difícil. Olha para isso, porque lá o mais votado tem direito a tomar o diretório municipal. Eu falei: bicho, isso não existe. Não existe isso. Ninguém toma o diretório municipal do PT. O diretório municipal do PT, para você quebrar um diretório municipal e voltar para a comissão provisória, você tem que ter demonstrações muito claras, né, de transgressões ao que a gente tem como estatuto do partido. Isso vai bater em Brasília. A gravidade das acusações precisam ser comprovadas depois, porque a comissão de ética do diretório estadual vai responder também. Então não existe isso de tomar o partido, você ficar pingando com as pessoas. E isso, ao mesmo tempo em que é muito rico, também traz dificuldade, porque tem alguns companheiros em alguns diretórios municipais que são praticamente donos do partido, detêm a totalidade dos votos, 70%, 80% dos votos. Eu poderia citar aqui 3 ou 4 cidades emblemáticas do sul da Bahia, cidades de médio porte, em que existem quase donos, mas o problema não é que ele é dono, é porque o restante da militância não consegue fazer um enfrentamento democrático dentro do partido e ganhar o partido na urna. E aí simplesmente a gente atribui, como estávamos conversando hoje com o nosso amigo lá em Conceição de Salinas, nós temos o hábito de atribuir a fraqueza do nosso diretório municipal, muitas vezes, ao diretório estadual ou ao governo. O governo governa e o diretório estadual também faz a composição para ajudar o governo a governar. Nós somos diretório municipal, em qualquer município a gente precisa ter estratégia para ocupar os espaços, para ampliar e buscar protagonismo. Porque, lembrem, o poder não se ganha, se conquista. Então ninguém vai dar ao PT municipal, de lugar nenhum, o protagonismo que ele mesmo não lutar para ter. Senão seremos apenas meramente observadores. Nem coadjuvantes seremos. E isso é um recado que a gente vem dando em vários lugares que a gente vai, João, porque nós não podemos perder o fio. Não é o fio da esperança só, é o fio da estratégia para a gente ocupar esses espaços. O PT vai passar por muitas revoluções. Nós temos agora o nosso líder maior, como o Dilma falou, que é Lula, que precisou pela 3ª vez ser presidente da República, por compromisso ao povo. Não precisava, né? Efetivamente, uma pessoa que já conquistou praticamente tudo que alguém poderia sonhar do ponto de vista de visibilidade internacional, é o maior líder político da atualidade e, para mim, é o maior líder político do Brasil dos últimos 100 anos, disparadamente. A única pessoa que consegue vislumbrar no horizonte
alguma verossemelhança com Lula é Getúlio Vargas. E mesmo assim, um dos líderes mais controversos, está aqui o professor para não me deixar mentir, que essa história já teve. Porque ao mesmo tempo em que foi ditador, ao mesmo tempo em que foi praticamente o imperador do Brasil, na República Velha, ao mesmo tempo foi o cara que conseguiu consolidar as leis trabalhistas, conseguiu garantir direitos trabalhistas que ninguém nunca imaginou que ia ter. Então, para mim, é um dos líderes mais controversos que existe. Mas este cara, ele desponta no horizonte. Perto de Lula não há nenhuma concepção. E aí eu venho para falar sobre isso, para trazer clareza para a gente também. Não existe na história moderna do Brasil, de 2002 para cá, nenhuma comparação entre os governos de direita e de esquerda. Não existe. Todas as políticas públicas que foram instauradas nesse país, todas elas, de todas as áreas, foram instaladas pelo Partido dos Trabalhadores. Antes de 2002 não existia assistência social, não existia fundo de combate à fome, não existia nenhum desses programas da área educacional, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, Pé de Meia foi agora, e diversos outros, o FIES, vários programas que a gente instalou. Fortalecemos o SUS, que é o maior serviço público de saúde do Ocidente. Talvez a China tenha algo parecido, mas do Ocidente para cá não existe nada como o do Brasil. E isso foi causado e foi implantado por um governo que acredita nas pessoas. Então a direita só tinha uma alternativa, porque se você comparasse o que a esquerda faz e o que a direita tentou fazer, não tem comparação. Então como é que eles iam fazer para lhe tomar o poder? Primeiro, deram um golpe em Dilma Rousseff, inventaram um crime que não existia, forçaram a barra, usaram a democracia por dentro para causar maioria, onde você tinha um presidente da Câmara dos Deputados, que era o maior gangster que existia, que era o Eduardo Cunha, e a gente tesou por teimosia também, porque ela deveria ter recuado, mas Dilma não recua nem para tomar impulso, e a gente também não pode deixar de vangloriar isso. Uma mulher extremamente corajosa, guerreira, que está no topo do mundo praticamente, porque é a presidente do BRICS. E efetivamente eles deram um golpe em Dilma, enfraqueceram a nossa base e começaram um processo de desgaste dos nossos valores e dos nossos costumes. Quando começaram ali em 2017, 2018, com aquelas mentiras que foram no âmago das pessoas. Na maioria dos lugares pelo interior do estado e dos estados, nós somos muito conservadores ainda. Então essas histórias que inventaram de que existia kit gay, de que existia mamadeira de piroca, isso é tudo mentira, gente. Nunca existiu nada e as pessoas se apegaram a alguma coisa que tocava elas profundamente. Foi aí que eles acharam a brecha. Eles acharam a brecha e simplesmente disseram: esses partidos de esquerda não são tementes a Deus. Querem fechar as igrejas, querem fechar os terreiros, querem fechar as assembleias. E isso se propagou de uma forma muito grande, porque a mentira se propaga muito mais rápido do que a verdade. E aí chegamos aqui, professor, no momento em que a gente percebe que parece que não tem praticamente nada da comunicação que a gente vai fazer a demonstrar o que a gente efetivamente entrega para a população brasileira e o que eles querem desconstruir. A desconstrução que esses caras fizeram em 6 anos, praticamente foi o que a gente construiu em 20 ou 14. Lula teve que voltar pela 3ª vez para tirar o Brasil da lista do mapa da fome, pela 3ª vez, enquanto o cara fazia questão de deixar as pessoas na fila para comer, para pegar osso para fazer sopa. Então não há nenhuma comparação. Agora nós precisamos entender de que o mundo é diferente. A eleição de 2006, a eleição de 2010 foi diferente da eleição de 2018, 2022 e será diferente da eleição de 2026. O país está extremamente dividido. E os nossos irmãos que estão para lá, usando a bandeira amarela
e verde para se defender, porque muitos deles não têm nada de patriota, efetivamente. Eles fazem parte, na verdade, que eu penso que é como se fossem... É um momento em que há uma perturbação mental, em que recuar é muito difícil. Assumir que está errado, assumir que teve uma postura equivocada é muito difícil. Então a gente tem que ter paciência, continuar o nosso projeto de transformar o país, mostrando às pessoas, trazendo a juventude para perto aqui. Obrigado, Gustavo, e os outros meninos que estão aqui, muito obrigado pela presença de vocês aqui, porque é muito importante trazer esse debate para que a gente possa trazer quem vai efetivamente continuar transformando o país e transformando o mundo. Ainda vai passar por muitas mudanças. O mundo do trabalho vai ser atacado diretamente pela inteligência artificial. A gente não sabe direito como vai fazer isso. Não tem nenhum problema você ter a máquina e o computador que faça o trabalho das pessoas. O problema é saber quem é que vai cuidar do que essas pessoas vão fazer. Porque o mercado não está preocupado com as pessoas. E é por isso que a gente precisa do Estado forte. Quando a gente fala que a gente precisa desenvolver economicamente o Estado, só assim a gente vai conseguir alcançar a justiça social efetivamente. Para que a gente possa ter um Estado forte para proteger as pessoas. O mercado não protege ninguém, só os acionistas. Então, gente, eu gostaria aqui de ficar conversando com vocês por mais tempo. O ambiente é extremamente agradável. Muito obrigado por ter me convidado. E nesse aspecto aqui eu sou igual a Bel Marques, se me chamar eu vou mesmo, se me chamar eu venho, tá certo? Primeira vez que eu venho em Jaguaribe e estou apaixonado pela cidade. Mas para a gente poder adiantar, tem outros colegas para falar também. Eu sei que a gente veio prestigiar a posse do diretório e a gente tem que estar aqui para a gente fortalecer cada vez mais este município e este território. É assim que a gente vai fazer com que a democracia fique forte e que a gente consiga levar cada vez mais política pública para todo mundo, viu? Muito obrigado, gente. Vamos convidar, dando continuidade, vamos convidar agora nosso companheiro Jerônimo, presidente do Diretório Municipal de Nazaré, a dar suas palavras aqui para nós. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa o nosso vereador de Aratuípe, Otávio, esse cara elétrico, o presidente do Partido dos Trabalhadores de Aratuípe, nosso amigo Nadir. Agradecer, André, por sua presença. Já corremos um trecho aí. André é pré-candidato a deputado estadual, está aqui representando a grande baluarte, a deputada Maria Del Carme, né? Eu quero cumprimentar e agradecer você estar aqui. Quero aqui, representando a classe feminina aqui, minha amiga Vera, conhecida como Bequinha do Povo. Obrigado, Vera, por você estar aqui. Ela faz parte do nosso diretório. E, Gilvan, te parabenizar, porque eu sei da sua luta. A gente vem conversando muito, eu vi as dores, as aflições. Para hoje a gente está aqui em sua posse, né? Porque não é fácil, né, fazer política, mas também o que nos move é essa paixão, né? Eu quero aqui cumprimentar meu amigo Punha, que está aqui no som aqui. Meu amigo Gil, um abraço para você, meu irmão. Fico muito feliz por você aqui. Professora Fátima, muito obrigado. Sei que você encontrou amigos seus aí, a galera da juventude. Gustavo, meu amigo, muito obrigado por sua presença. Você vai usar a fala daqui a pouco. Nosso amigo Nelson, esse guerreiro. Meu amigo Dinho, muito obrigado. E nosso amigo Kleber. Kleber, meu irmão, essa senhora aí, eu acho que é sua mãe, né? Minha amiga, eu fico muito feliz, né, por ver esses cabelos brancos aí lutando à frente, envolvido no processo de política. E eu digo sempre, André, Maria nos inspira, porque uma mulher com a força daquela está aí no combate, né? Não se curva de vir defender a democracia, e isso nos inspira. Ver um homem de 80 anos como Lula, com essa extrema direita no Congresso,
negociando tudo e todos para poder manter o inelegível, hoje o condenado, com anistia. Mas não vai ter anistia, porque o nosso povo está aí, a nossa juventude está aí, e em 2026 nós vamos colocar Lula novamente lá, para poder governar. Porque eu pergunto, se não for os partidos de esquerda, o PT, PCdoB, PV, que defende o interesse da população, da minoria, dos negros, quem vai fazer isso? A direita? Que praticamente, vou dizer, de 500 anos de Brasil, 525 anos de Brasil, manteve todos esses 500 anos no Brasil, sempre com o coronelismo, sempre com o chicote nas costas, né? A gente ouviu um Campos Neto abrir a boca e dizer que o desemprego não poderia cair muito não, porque senão a mão de obra ia ficar muito cara para o empresário. Quer dizer, são os criminosos, mas a esquerda está aí, o presidente Lula está aí, Jerônimo Rodrigues está aí, e a gente vai continuar nessa luta. Então, Gilvan, parabéns. André, obrigado, meu irmão. Leva um abraço nosso aqui de Jaguaribe para Maria, e logo logo ela vem aqui, a essa terra aqui, que você gostou muito daqui, não foi, André? Mas da cidade ou da comida? Tudo. Então, gente, muito obrigado. Vou passar aqui, Dinho. Você vai me dar permissão aqui para nossa Vera. Levante aí, Vera. Vera, deixa eu explicar aqui o que é PT. A grandeza. O PT não tem dono, né, André? Não tem dono. Vera foi adversária minha no PED, processo eleitoral de eleição direta. E nós ganhamos, e ela faz parte do nosso diretório, está no Movimento Popular. E é outra pessoa que vem lutando, combatendo essa extrema-direita. Então, Vera, eu vou te passar a palavra para você representar a classe feminina. Obrigada. Boa tarde, gente. Quero cumprimentar todos os companheiros, o André, todos os companheiros de Jaguaribe. A você, Gilvan, parabéns. Eu sei da sua luta, né? Nós já tivemos alguns encontros. E eu quero dizer aqui, gente, a importância do PT, né? Porque quando a gente fala o partido do PT, a gente lembra de um grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido Lula. Eu tive o prazer, a honra de conhecê-lo, né? Eu tive 3 dias em Brasília, no encontro, 17º encontro nacional do PT. Foi um congresso aonde eu fui participar do congresso, eu fui convidada pelo PT Nacional, fiz parte desse congresso, pude aprender, pude entender muita coisa. Eu sou militante, milito mesmo, eu sou de enfrentamento, sou problemática, brigo pela minha bandeira, pelo que é certo, pelo social, pelo que é justo, né? Quem conhece Pequinha, quem não conhece Pequinha, quem conhece já sabe os motivos, né? Então, nós temos que ser mulheres de enfrentamento. Não ter vergonha do enfrentamento nem medo de ser o que você é. Eu sou esquerdista mesmo, sou militante mesmo. Eu vou no mercado e procuro a carne mais barata, o mercado em promoção. E eu estava hoje no mercado, inclusive, comprando carne, né? Aí o menino do açougue disse: quer um ossinho para poder fazer sopa? Eu disse: eu quero, me dê aí. A gente comprava osso, né? A fila do osso, quem não lembra, né? Hoje a gente está achando carne de R$17 um quilo. Só o presidente Lula para fazer isso. E hoje a gente vê uma extrema-direita. Ontem eu tive um debate na minha rede social, onde as pessoas me perguntaram por que a gente vê pessoas... Eu sou pobre, né? Nós somos pobres, nós não somos ricos, né? Pessoas humildes, dizendo que é de direita, fazendo pix para Bolsonaro, né? A mim estava perguntando lá no grupo. Eu disse: olha, vai morar nos Estados Unidos, né? Vai morar nos Estados Unidos, porque Bolsonaro, ele tinha um projeto. Você sabia que Bolsonaro tinha um projeto? Eu disse ontem na minha rede social isso. Bolsonaro tinha um projeto. Qual era o projeto? Se reeleger. Eu lembro que na campanha eu estava na rua cheia de adesiva e uma moça disse: Bequinha, você tem que ir lá na igreja. O pastor está fazendo uma pregação lá contra Lula. Aí eu tirei tudo,
cheguei lá na igreja, o pastor pegou a foto de Lula, colocou no altar, colocou um monte de coisa dizendo que Lula estava fazendo rituais para ganhar a eleição. Eu disse: olha, pastor, eu vou dizer para os advogados do PT para me processar, viu? Por que o senhor está fazendo isso, pastor Lula? Porque ele disse, né, que Deus já tinha escolhido o Bolsonaro, que era dele, e que Lula era o diabo. Eu disse: sim, pastor, e se Lula ganhar? Eu vim aqui, viu? Para o senhor dizer quem é agora de Deus ou do diabo. Então, ele usou muito isso. Muitas igrejas para dizer que Lula ia perseguir essa igreja. Lula foi um cara que promoveu a marcha para Jesus, né? Que mais apoiou o evangélico, né? Que mais apoiou as religiões. Agora, Lula não tem preconceito, porque Deus não tem preconceito por nada. A Lula não aceita aquele ser humano só porque ele tem um gosto diferente, uma escolha diferente, que ele tenha que morrer, porque ele é um ser humano. De repente a pessoa não gosta, ela gosta do mesmo sexo dela, ela não quer, e as pessoas acham que tem que ser, essas pessoas têm que morrer. Não, essas pessoas não têm que morrer, elas são seres humanos, são pessoas, né? Hoje a gente tem faculdade para todos, luz para todos, água para todos, tudo para todos. Quem criou tudo para todos foi o presidente Lula. E quando o presidente Lula ele volta, porque eu sou fã, é um guerreiro. O cara tem uma missão de moral aí, né? Bolsonaro lá de presidente e não se reelegeu. Cadê o cara para se reeleger? Não. O povo escolheu Lula. E eles novamente, eles tentam outro esquema, outro golpe. O golpe de matar Lula não deu certo. Tudo que eles fazem contra Lula não dá certo. Deus, então a gente vê onde é que Deus está, né? De que lado Deus está. Né? Se Deus está, é como eu disse a Lula, Deus tem te protegido e te guardado. Porque é Deus, né? Não existe outra explicação. Você conhece Deus na sua religião, cada um tem sua fé, tem sua maneira, né, de ver, né? Não precisa você discriminar o outro, querer matar o outro, agredir o outro. Então agora o golpe que eles queriam, sabe o que é que Bolsonaro queria? Bolsonaro pensou assim: eu vou ser presidente de novo e vou morar nos Estados Unidos. Vai se aliar essa outra, né, que está aí nos Estados Unidos agora, nem vou falar, outra besta igual ele. E aí, sabe o que a gente vai fazer? Ele ia governar o Brasil de lá dos Estados Unidos. Você sabia desse golpe? Eu disse ontem na minha rede social. Era isso. Porque se você ama seu país, você não ama o Brasil, como é que você quer que um cara lá nos Estados Unidos invada seu país? Que loucura é essa, né? Como é que você... Então você não ama o Brasil, você não é brasileiro. Porque a gente, cada um defende o seu lado, é como o Lula disse. Outro dia eu estava vendo o discurso de Lula, o de lá dos Estados Unidos ganhou para cuidar do país dele, Lula ganhou para cuidar desse país. Então o que nós precisamos? Então ia vender Amazonas, ia vender tudo, Bolsonaro ia morar nos Estados Unidos, ia ficar de lá, governando o Brasil de lá. Porque ele gosta tanto dos Estados Unidos, né? O filho já está lá, a família toda. Eu amo meu país. Eu não gosto de outro país. Eu gosto do meu país. Eu nasci no Brasil, na Bahia e Nazaré das Farinhas. Então, eu luto pela minha cidade com unhas e dentes. Olha, não fale mal de minha cidade não, que é um problema. E nós temos que amar o nosso país. E amar e votar em quem ama o nosso país. Então, nós temos que reeleger Lula em 2026. Fazer o L, apertar na urna, em cada canto que você tiver, em cada aldeia, em cada povoado, temos que fazer, apertar o 13. Sabe por quê? Porque eles tinham um plano. Bolsonaro tinha um plano, já estava tudo combinado para vender o nosso país. Ele nem ia morar no Brasil, ele ia ficar de lá, comandando o nosso país. E se hoje nós temos no nosso país políticas públicas, se você hoje pode ir à universidade, se você hoje tem um posto de saúde,
saúde. Eu lembro da minha avó era uma índia. Quando dava peste lá, morria era menino. Minha avó ficava me dando vários banhos de folha e tudo, para eu não morrer, porque a gente não tinha posto de saúde, a gente não tinha remédio. Minha tia tinha um monte de filhos, a gente morava numa casinha de barro, e minha avó ficava ali cuidando da gente, aquelas febres altas, aquela peste, sarampo, bexiga, catapora, e cada ano que vinha peste, morriam tanto. Você que é antigo, você sabe, do interior, né? Quando vinha peste, morria aquele mundo de criança, aquelas crianças tudo. Eu via meus priminhos tudo morrendo junto de mim, aquelas camas de bambu, a gente deitado ali. Era uma criança atrás da outra, né? Que morria de sarampo. Eu perdi tanta prima minha de sarampo, de peste, porque a gente não tinha posto de saúde acessível. Hoje lá no meu bairro, onde eu morri, onde minhas primas morreram, tem um posto de saúde, nós temos vacina, né? Que vacina, hoje para você ver uma criança com sarampo, vocês, né? É a coisa mais difícil. A gente deve isso aqui ao nosso presidente Lula, que deu direito à saúde para todos. Hoje a gente tem remédio anticoncepcional no posto, saúde da família. A gente não tinha isso não. As mulheres pariam vários filhos, né? Todo ano. Eu lembro que minha tia teve 12 e minha mãe teve 7. Mas hoje a gente tem tudo aí, graças ao nosso presidente Lula. Então vamos valorizar esse homem, esse grande guerreiro que voltou, deu a volta por cima e que está aí. E vamos fazer o L em 2026. Vamos votar em Lula, tá bom? Então vem com a gente. Boa tarde, foi um prazer estar aqui. Parabéns. Fazer só uma vez aí, quebrar um pouquinho. Eu não citei, né? Mas César, muito obrigado pela sua presença, está dando cobertura aí, né? Pela Mais FM. Punha por ter cedido, meu amigo Jorjão chegou ali agora, Punha por ter cedido o espaço aí pra gente, está operando o som, acompanhando desde o início. Viu? E um detalhe que eu não falei não comentei na minha fala. Na nossa eleição, nós fizemos aí... Levante aí, Tonha e Paru. Tem mais alguém com a camisa? Você volta aí para frente, para as pessoas. Não, para lá. Não venda seu voto. Compra de voto é crime. Nós fizemos a nossa campanha usando essa camisa aí. Nós fizemos a nossa convenção utilizando essa camisa aí. Tentando passar uma mensagem bacana para a população de Jaguaribe. Mas o que a gente viu, na realidade, nos dias da eleição, foi justamente o contrário, né? Infelizmente, muita gente ainda comete esse erro de vender o voto, e quem faz isso termina ficando sem condição de reclamar do gestor público se ele está trabalhando errado ou não, né? Vender o voto, o político vai dizer na sua cara: olha, não lhe devo nada não, eu comprei seu voto. E a gente precisa, para mudar, para melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso município, de início, votar com consciência. Vote consciente, que a partir de quando a sociedade chegar nesse nível de votar consciente, as coisas começam a mudar para melhor, que é o que a gente espera. Viu? É só essa observação, Dilma. Muito obrigado. Dando prosseguimento, eu queria convidar aqui o nosso companheiro, presidente do diretório do município de Aratuípe, Dade Emílio, a fazer suas falas. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de saudar a mesa e todas as autoridades presentes e representadas na figura do companheiro André. Gostaria de saudar todas as mulheres aqui presentes, na figura da companheira Bequinha, e toda a figura masculina na figura do nosso presidente Gilvan. Também saudar Mais FM, na pessoa
Lamir César, e dizer que é uma honra estar aqui, Gilvan. Quero parabenizar você pela vitória mais que merecida, porque eu acompanhei a trajetória de Gilvan aqui em Jaguaribe. Conheci Gilvan, acho que foi 2020, 2021, foi bem antes da eleição nacional, foi isso. E participei também da caminhada que Gilvan promoveu aqui junto com sua equipe, aqui em Jaguaribe, para comemorar, para conseguir voto para Lula e Jerônimo. E dizer que ele se preocupa bastante, Gilvan diz assim, Dati, as eleições que tem estadual, as eleições que tem nacional, o PT sempre tem vontade de Jaguaribe, e Jaguaribe não tem um diretório. Eu não entendo isso. E aí Gilvan conseguiu, junto com sua equipe, formar o diretório. E só existe isso aqui no PT, Só existe esse ato no PT, de ter esse processo de eleição direta. Outro partido não tem isso. E o PT é o partido não só dos trabalhadores e trabalhadoras, mas o partido é o partido da democracia, onde as pessoas podem concorrer a cargo do diretório. Não é partido de gabinete de deputado, O PT é essa a diferença. O PT só governa para todos. Não tem grupo preferido para o PT. É por isso que eu sou petista, é por isso que eu luto pelo PT, juntamente com o companheiro Otávio, que é vereador atuante no município de Aratuípe, já está com 3 mandatos, e é o vereador que se destaca, porque sabe a forma de governo do PT, conhece muito bem como é que o PT governa, a diferença. A Bahia cresceu, o Brasil cresceu através do PT. O PT, como já falaram aqui, o PT é o partido que coloca projeto que vem beneficiar o mais fraco, o mais pobre. Infelizmente, temos uma maioria no Congresso que luta contra o povo, desejo do povo. Lula não faz mais por causa disso, porque muitos projetos de Lula é engavetado, não sei o que para frente. Mas vocês estão vendo aí, tanto a mudança que aconteceu na nossa Bahia, a mudança que aconteceu no Brasil, e nós temos aqui, bem pertinho aqui na cidade de Aratuípe, o professor Tony, que é do PCdoB, mas era petista, era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, mas teve que migrar por questões particulares, teve que fazer a migração aqui. Também o PCdoB é um partido também de esquerda, ele não foi para a direita, ele faz parte da mesma federação. E assim, pessoal, Gilvan, obrigado pelo convite, parabéns por essa vitória, você foi bem merecido receber esse título de presidente pela sua luta, seu compromisso, sua dedicação. Vamos à luta, precisando de Aratuípe, do apoio de Aratuípe, estamos aí juntos, viu? Nessa caminhada. Muito obrigado. Quero convidar agora nosso companheiro Otávio, vereador da cidade vizinha de Aratuípe, a fazer boa tarde a todos, todas que estão aqui presentes. De imediato, cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso presidente Gilvan, companheiro Bequina, nosso companheiro presidente do PT de Nazaré, nosso amigo André, companheiro Dadi, companheiro de longas lutas conosco. Cumprimentar todos aqui, os companheiros de Jaguaribe. Vou ser rápido, sucinto, porque eu sei que a gente chega a um certo momento que a coisa começa a ficar chata, Mas, Gilvan, a gente vem aqui com a missão dessa micro-região que a gente já denomina, que começa ali no Nino Ferreira com Val, Nazaré com Jerônimo, Aratuípe com Dadi, e aqui com você, que a gente tem esse compromisso de juntos
fazer esse fortalecimento do Partido dos Trabalhadores Municipais. Conseguimos eleger o primeiro vereador, presidente da Câmara hoje. Nazaré também já temos um vereador, que é Adriano. Aratuípe já temos 12 vereadores. Estou no terceiro mandato. Com fé em Deus, na próxima eleição teremos vereadores aqui em Jaguaribe. Se tudo der certo, teremos prefeito de Aratuípe, dessa vez pelo PT. E nós vamos continuar construindo, André. Leve nosso abraço a Maria del Carmo. Tenho certeza que o mandato de Maria vai continuar com você. Essa missão de trabalho que Deus deu a ela e está iluminando você. Estaremos juntos nessa batalha. Dizer a todos que a satisfação imensa está aqui. Os colegas que me antecederam já disseram da importância de votar em Lula, e nós sabemos disso que moramos no interior. Precisamos reforçar a necessidade de votarmos em Jerônimo, que é a continuidade do governo de Wagner, do governo de Rui Costa, que trouxe diversos benefícios para a nossa região. E vem aí, se Deus quiser, o estaleiro para Paraguaçu, vem a ponte de Salvador, ligando Itaparica e aí de Veracruz a Salvador, e que com certeza também vai beneficiar nosso território dentro do aspecto do turismo e da renda. Sendo assim, precisamos também ter as escolas têm que entregar por toda a Bahia. Jaguaribe tem uma nova, Aratuípe também, mas nós precisamos ter a certeza que precisamos votar em pessoas ligadas e aliadas ao governo do presidente Lula, ao governo de Jerônimo. Nós votamos em Lula, mas elegemos uma bancada gigante de deputados que não pensam como Lula, não pensam como nós, e agora vamos enfrentar aí uma outra batalha, já que o Bolsonaro perdeu da justiça. Estão querendo dar um golpe lá tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Então nossa missão não é só votar em Lula, não é só votar em Jerônimo, mas é votar em deputados e deputadas, senadores e senadoras que estejam aliados ao mesmo projeto. Forte abraço, com Deus, pode contar com a gente sempre. Queremos convidar agora um garoto, né, porque o PT tem que sempre estar se renovando, sempre tem que estar olhando para frente, né, olhando para o futuro. E como nos bem falou aqui nosso companheiro André, as eleições vão se modificando e a gente sabe como foi diferente as eleições de 2022, 2018 e etc. E com certeza as eleições que hão por vir ainda, 2026, 2030, vai ser bem diferente. Então a gente precisa desse sangue novo, dessa coragem, né, desse dinamismo da juventude. E eu quero convidar aqui para dizer umas palavras para vocês, nosso companheiro Gustavo da Conceição, do Movimento Estudantil de Nazaré. Boa tarde, companheiros e companheiras. Me chamo Gustavo da Conceição, atualmente vice-presidente da União Municipal dos e das Estudantes de Nazaré, também presidente do Grêmio Estudantil Jorge Amado, localizado no Colégio Estadual Dr. José Marcelino de Souza. E sou filiado com muito orgulho ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu gostaria de dizer que era uma honra estar aqui representando a juventude, reafirmando o compromisso com a nossa geração, com a luta, a educação, a justiça social e a transformação do Brasil. A história nos ensina que nada resiste à força de um povo organizado. Somos herdeiros de uma militância que transforma a dor em luta e a luta em conquista. E hoje estar aqui ao lado do companheiro Gilvan, presidente do PT de Jaguaribe, é reafirmar o nosso compromisso com a vida, com a juventude, com o Brasil. Cada militante presente aqui e cada gesto de resistência, cada bandeira erguida, é prova de que a nossa luta é viva, pulsante e indispensável para que o povo continue sonhando e vencendo. E quando falamos de futuro, precisamos olhar para a juventude. Uma juventude que não aceita mais viver sob a lógica do genocídio, da exclusão e exploração. Uma juventude que não quer mais viver de verdade. Uma juventude que quer viver de verdade, com acesso à educação, à cultura, ao trabalho digno e principalmente às
nossas universidades. Não queremos ser condenados ao silêncio, queremos ser protagonistas da transformação. E é justamente essa força que move cada ação nossa, cada mobilização, cada ocupação de espaço que nos pertence por direito. E é justamente por isso que é essa mesma juventude que luta pelo fim da escala 6x1, que rouba o direito de sonhar, que impede o trabalhador de descansar, que nega a oportunidade de crescer e construir um futuro digno. Lutamos contra as jornadas que devoram a vida da juventude e que tentam transformar as nossas escolas em espaços de trabalhos e prisões de exaustão. Lutamos também contra o tarifaço, que pesa no bolso do povo enquanto beneficia poucos, mantendo a maioria em condição de subjugação e desigualdade. E é a nossa resistência, a nossa organização que garante que os sonhos da juventude não sejam esmagados. E falamos também sobre soberania. Não existe um futuro para o Brasil sem soberania, porque defender a soberania também é defender a agricultura familiar, é valorizar a cultura popular, é garantir o trabalho digno, é preservar o nosso meio ambiente e reafirmar que o Brasil pertence ao povo brasileiro e não aos interesses externos. A soberania é a base para que a nossa juventude possa sonhar, estudar, trabalhar e transformar a sociedade sem ser refém de decisões que vêm de fora e que não conhecem a nossa realidade, muito menos respeitam as nossas necessidades. Bom, eu gostaria de dizer também que a educação é um caminho. E como nos ensinou um grande educador baiano chamado Anísio Teixeira, a escola pública é o espaço onde o povo aprende a se libertar. A educação não é mercadoria nem privilégio, é direito. E é através dela que construímos cidadãos críticos, conscientes e preparados para questionar, lutar e transformar a realidade ao redor. Uma educação emancipadora garante que a juventude preta, periférica e trabalhadora tenha acesso à universidade, conquiste a permanência e se torne protagonista do próprio destino. E hoje, companheiros e companheiras, também é dia de comemorar, porque a justiça alcançou aquele que tentou destruir o país, aquele que pregou o ódio, a mentira e a morte. Bolsonaro está condenado. O homem que achava que estava acima da lei agora experimenta o gosto amargo da derrota. É símbolo de atraso, da violência, de covardia, sendo colocado no lugar que merece, no banco de réus da história. E a gente, como juventude de esquerda, comemora com cara de deboche e punho erguido, porque sabemos que quem ri por último é o povo brasileiro. E é por isso que também reafirmamos a necessidade da continuidade de políticas públicas que olham para o povo trabalhador, que valoriza a juventude, que fortalece os movimentos sociais. E é por isso que nós defendemos com toda a força a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para 2026. A reeleição para consolidar um projeto de esquerda que olha para a juventude, que defende o trabalhador, que protege a soberania nacional e que aposta na força da militância popular. Lula representa esperança e continuidade da luta que começou nas ruas, nas escolas e nas comunidades. Eu falo enquanto filho do movimento estudantil, como vice-presidente de UMES, como presidente do Grêmio Jorge Amado. A juventude é um motor da história. Somos nós que ocupamos e nos organizamos, que levantamos a bandeira do direito à vida, da justiça e da liberdade. Companheiros, a luta não cessa. Lutaremos contra a exploração, contra o genocídio da juventude preta, contra a destruição da educação e contra as injustiças que insistem em nos atingir. A juventude de Jaguaribe, da Bahia e do Brasil está de pé. Nós não nos curvaremos, nós não nos calaremos. Vamos ocupar cada espaço, cada direito, fortalecer cada movimento, mais escola, mais cultura, mais universidade, mais direito e muito mais militância. Porque a luta continua. E com a força da juventude organizada, com a coragem da nossa militância e com compromisso com a esquerda e com o projeto popular, nós vamos conseguir avançando, transformando e vencendo. Muitíssimo obrigado.
companheiros e companheiras, parece que eu estava adivinhando. Ia passar um furacão. E essa juventude vem com garra, com força, com conhecimento que foi negado à nossa geração, né? Muitos de vocês aqui, mãe de família, pescadoras, donas de casa, trabalhadoras, né? Foram cerceados o seu direito de estudar. Vocês não tiveram o privilégio de sentar em um banco de uma faculdade. Por quê? Porque a elite não queria. E não duvide, ela não quer. Jovens como esse, que vem aqui e dá um turbilhão desse de informação para a gente, só nasce se a luz bater na semente. Mas a escuridão, não pense em vocês, a escuridão, ela não cessa, ela não para. Quando ela vê que um está se rebelando, ela corre para abafar. É assim que funciona e sempre funcionou o capitalismo, o reinado como era antigamente, e eles não vão ceder. Não pensem vocês que a vitória, porque nosso presidente está aí, que a vitória é garantida. Não. Sempre eles vão procurar uma brecha, sempre eles vão botar uma pedra no caminho. E é vendo esses jovens assim, que são o fruto dessa luz, que parte para a educação, é que a gente tem força para continuar caminhando. Eu quero aqui deixar meu parabéns à juventude de Nazaré, à juventude de Jaguaripe, a nossos companheiros e companheiras que são lutadoras, né, que lutam por um futuro melhor para seus filhos, seus netos. Um abraço aqui também a todos os presentes, os convidados na figura de André e os demais, os presentes na mesa, e dizer que CPT não é fácil. CPT nunca foi fácil. CPT sempre foi combater a mentira, né? Sempre foi combater o óbvio, a coisa mais simples, mais óbvio, a gente tem que combater. Imagine as coisas mais complexas, né? Como disse nosso companheiro André, inventaram até mamadeira de piroca, e a gente tinha que combater e tem que combater. Então, para não me fazer mais delongas, eu quero parabenizar na figura do nosso presidente Gilvan, todo o diretório de Jaguaripe. Quero parabenizar os convidados ilustres que aqui se fizeram presente em suas falas, e quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que hoje é o novo PT que nasce em Jaguaripe, né? Que a gente tenha mais clareza e que a gente confie mais na democracia, porque sem ela a gente não vai para lugar nenhum. Vamos defender a democracia, vamos defender o PT e vamos defender o Brasil. Estamos encerrando oficialmente a posse do nosso presidente Gilvan, do Diretório Municipal de Jaguaripe.